Boa noite. Estamos aqui para mais um Spirited, uma nova forma de levar a doutrina até você. Conteúdos curtos e profundos, 20 minutos de conversa, 20 minutos de interação. Te convidamos para enviar suas perguntas aqui no chat, que afinal teremos esse momento para tirar as dúvidas e tratar melhor o tema. Anunciamos ontem nas mídias sociais que foi alterada a frequência das lives. Então, a partir de agora, as lives acontecerão de 14 em 14 dias. Isso para trazer o melhor conteúdo para vocês. E para hoje teremos a presença da nossa amiga Roberta Paz de Campos, colunista, comunicadora, no Letra Espírita, autora dos livros Armadilhas da Obsessão, Não se Escapa das Leis da Vida e Almas Apaixonadas. Nos trará o tema hoje propício para o momento, política e espiritismo. Lembrando que o que for discutido aqui será à luz da doutrina espírita. Não iremos partidarizar a live. Independente do candidato A ou B estar concorrendo, o que o espiritismo tem para nos falar sobre a política. Então, Rafaela, com você. Olá, Gabriel, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo que está em casa. Estou muito feliz de estar com vocês. E hoje para falar de um tema um pouquinho complicado para a atualidade, mas muito necessário para a nossa compreensão. E aí a gente se recorda que há uma premissa bastante antiga que estabelece que há 3 assuntos dos quais nós devemos nos furtar à discussão. E esses assuntos são a política, a religião e o futebol. E cá estamos nós, excluindo então o futebol e prontos a dissertar sobre os outros temas ainda tabus da sociedade. Só que nos dias atuais, não apenas um tabu, mas sim uma nova configuração dessa premissa anteriormente citada. Política e religião tornaram-se assuntos que são discutidos com briga e não na real acepção da palavra discutir, que seria o debate em que há uma controvérsia central e 2 lados opostos tentam defender a sua opinião. E aí, utilizando-me da primeira introdução do Gabriel, eu faço uma pausa necessária antes de iniciarmos as nossas reflexões. Essa live, em momento algum, se destina a abordar partidos ou ideologias partidárias, mas sim compreender a política como um mecanismo de organização social. E justamente por isso, se nós nos propusermos, portanto, a trazer essas reflexões à baila, é imprescindível que, antes de mais nada, nós estabeleçamos e compreendamos as diferenças no que diz respeito à própria política em si, justamente porque a conceituação desse verbete, ela não é apenas uma. Então, política, num primeiro momento, pode ser entendida como aquilo que faz parte dos atos e dos diferentes cenários da nossa vida, podendo, então, ser traduzidas, por exemplo, como os objetivos de uma empresa ou de uma instituição diversa, e, por que não, como os meios que nós empregamos para que consigamos atingir as nossas metas, a todas as metas que nós estabelecemos para a nossa vida, e, por fim, também tratada como a ciência que visa, então, uma administração justa e equânime que busque, então, o bem comum. E é justamente diante disso que existe um porquê de afirmar que a política, ela faz parte das nossas vidas. Objetivos pré-estabelecidos, ou então uma ciência que busca essa administração justa e equânime, visando o bem da coletividade, é o que nós fazemos absolutamente todos os dias, nas nossas residências, nas casas espíritas às quais nós frequentamos, em nossos trabalhos, em nosso convívio, no nosso nicho social, bem como nos diversos relacionamentos que nós estabelecemos ao longo das nossas vidas e nos quais nós desempenhamos papéis diversos. Por certo, é cristalino que esse modelo que foi citado por último como uma das vertentes dessa primeira conceituação de política, esse modelo de governança justa e equânime, em tese, deveria, então, ser exercida
por todos os eleitos no pleito democrático na condução de suas funções públicas e que afetam, obviamente, por certo, a nossa vida como um todo. E aí, trazemos então o filósofo Aristóteles, que nos deixou uma frase que diz que o homem é um animal político, o que significa dizer que o homem, portanto, não é um ser apto a viver sozinho, necessitando uns dos outros, justamente em decorrência da necessidade de que haja uma vida em sociedade, e aí, novamente, buscando o bem comum. Política, dessa forma, é tudo que diz respeito ao que é público, a vida em comum e as regras, sejam leis ou sejam normas de conduta que regulem e afetem diretamente, então, essas questões vivenciadas diretamente pela sociedade. Então, o homem, utilizando-se de sua principal diferenciação das outras espécies, tem raciocínio e chegou à conclusão do quão importante é a vida em sociedade e principalmente da necessidade de que esse convívio se dê, obviamente, de forma harmônica. Então, notem que nesse ponto, se alguém, por exemplo, adentrar a nossa live nesse exato momento, vai facilmente pensar que nós estamos tratando da lei de sociedade contida lá no Livro dos Espíritos. E aí eu aproveito esse ensejo para trazer essa pergunta principal: a relação entre espiritismo e política, esse problema tão grande que viemos enfrentando já há algum tempo, que nós não conseguimos mais conversar sobre isso, e dentro do movimento espírita ainda há uma certa resistência em tratar do assunto, e nós entenderemos sob qual ponto de vista isso acontece. Mas será que há? Por certo que há. E aí nós tomemos o próprio Livro dos Espíritos como um claro exemplo. E aí eu estou utilizando-me de uma explanação que foi feita em uma live conjunta do senhor Ailton Paiva com o André Trigueiro, onde eles deixam claro que logo na abertura do Livro dos Espíritos existem os verbetes filosofia espírita. E aí diz que em seu miolo, a maior parte dos ensinamentos trazidos por essa obra são de cunho ético-moral. E esses pontos, esses aspectos tão exaustivamente tratados pelo Livro dos Espíritos, lá onde constam as tantas leis morais que regem as nossas vidas, são ensinamentos que nos auxiliam na compreensão da nossa vida enquanto sociedade e enquanto cidadãos, ou seja, como seres essencialmente políticos que vivem ou devem buscar viver com equilíbrio e com ética, todas elas pautadas aí no que nos traz a doutrina espiritista. A aversão que a grande parte de nós temos pelo assunto política, tanto no meio espírito como na sociedade como um todo, vem do não entendimento dessas conceituações que nós tratamos agora no início da nossa apresentação. Essas que nos atingem de forma direta e sem as quais a vida em sociedade acaba se tornando inviável. Então, o conhecimento e a reflexão oriundos do estudo da filosofia espírita nos oferecem condição primordial para que nós saibamos e sejamos conscientes das nossas obrigações ético-morais e, indo além, nos oferecem suporte para, como eleitores que nós somos, estabelecer parâmetros e critérios que são levados em conta nas nossas decisões individuais no exercício do voto secreto. Então, note que nós estamos aqui nos referindo a um dos tripés, a um dos pés do tripé que compõe o Espiritismo, a filosofia, e não a religião. As mencionadas questões ético-morais trazidas no bojo da doutrina têm reflexos religiosos, mas não são a religião em si. E seguindo, eu reitero, a aversão reside justamente no pensamento
nosso pensamento que é fixado na segunda premissa, na segunda conceituação de política, que nós iremos trazer justamente porque ela é a mais tratada, ela é a mais vista por nós como carregando esse nome de política, que é, então, a política partidária. E aí eu volto a falar e citar mais uma vez o senhor Ailton Paiva. Ele é autor do livro Espiritismo e Política, Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade, pela editora FEB. E ele nos diz que a política partidária é a organização humana em agremiações e tem um objetivo voltado aos poderes legislativo e executivo, que contam, obviamente, com estatutos próprios, são pessoas jurídicas e têm cada qual os seus valores e as suas ideologias. É por meio da política partidária que se estrutura o regime democrático e onde as instituições, quais sejam os poderes legislativo e executivo, são conduzidas pelos eleitos, consolidando uma premissa básica do nosso país, de que todo poder emana do povo e, por ele, então, deve ser exercido. Então, como eu disse, é exatamente nesse ponto que mora a extrema aversão que grande parte de nós carregamos pelo tema, justamente porque é nesse nicho, é dentro da política partidária, que residem os desvios que alguns cometem de utilizarem, então, o poder para interesses pessoais em detrimento do objetivo de bem comum que nós trouxemos inicialmente na nossa explanação e que é o que nos afeta de forma direta. Então, a base da filosofia espírita nos oferece um norte para nós sermos e identificarmos critérios de ética, de retidão e de caráter que levam pessoas a serem seres políticos eficientes como agentes que atuem dentro da sociedade. E note, nós estamos falando de traços personalíssimos, nós estamos falando de atitudes, nós não estamos falando de autodenominações que se vinculam a quaisquer religiões e que trazem consigo, portanto, a sensação de que há ali uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, como espíritas que somos, de que ser religioso, qualquer que seja a crença professada, não dá a nenhum de nós ascendência moral sobre outras pessoas. Mas o que nós fazemos com os ensinamentos contidos em nossa crença, sim. Portanto, são questões distintas. E justamente, levando a política partidária que tanto problema causa, é que Kardec nos traz um alerta na Revista Espírita de 1862, do mês de fevereiro, onde ele diz o seguinte: devo assinalar-vos outra tática dos vossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nesse laço. Em vossas reuniões, afastai cuidadosamente tudo que se refere à política e a questões irritantes. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém terá nada a objetar à moral. Isso é só um trecho do que nos traz Kardec e entendemos, portanto, o conselho de não levarmos a campanha eleitoral para dentro das casas espíritas e tentar um movimento espírita. Não se indica candidatos, preza-se pelas bases do livre-arbítrio do encarnado, quais sejam a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha e a liberdade de consciência. Muitos dizem que isso torna, então, o espiritismo isentão, como costumam propagar por aí. E, na verdade, não, isso não torna. Quando comunicadores, oradores e palestrantes espíritas lecionam as leis de sociedade, as leis de conservação, as leis do trabalho, a lei do progresso, lei de liberdade e justiça, amor e caridade,
estão explanando questões ético-morais que nos melhoram individual e coletivamente, ou seja, que possibilitam a base segura nas nossas decisões individuais e enquanto sociedade, cidadãos e então seres políticos. Num país religioso como o Brasil, o espiritismo ganhou a roupagem principal da religião. Sei que grande parte dos adeptos e simpatizantes atentem que ele fala muito mais sobre questões filosóficas do que religiosas. A doutrina, portanto, guarda profunda relação com a política e isso se exprime nos objetivos que visem o bem comum. A doutrina, por outro lado, não tem qualquer relação com a política partidária. O espírita pode e o espírita deve utilizar-se do conhecimento ético-moral da filosofia espírita na tomada das suas decisões e levar isso a discussões saudáveis, mas sempre que subirem um oratório e falar a outras pessoas, restringe-se ao ensinamento filosófico que afeta a vida e que gera efeitos religiosos. Ou seja, eu, Rafaela, oradora espírita com esta câmera ligada, ou em qualquer outro espaço onde eu me proponha ao trabalho na seara espírita, não falo sobre candidatos, não indico nenhum deles e não exponho a minha propensão. Eu, Rafaela, pessoa física, cidadã e eleitora, ao desligar da câmera, ao fechar a porta da casa espírita, tenho todo o direito de conversar, de trocar ideias, de expor a minha opinião e de discutir isso com lados opostos que defendem uma visão. Mas essa última Rafaela tem o direito de usar as bases filosóficas do Espiritismo para estabelecer os seus próprios critérios de opção. Não por ser espírita, mas porque estamos falando de moral, estamos falando de ética, de tudo aquilo que deve estar presente nas ações individuais, de novo, que afetam o coletivo. E aí, chegando ao fim das nossas explanações, sem nos esquecermos da base científica do Espiritismo, temos que a política é a arte do convencimento, que, mais uma vez, visa ao bem comum. E convencer visando ao bem comum não significa a imposição daquilo que nós consideramos individualmente como ideal, mas sim buscar de forma concomitante o livre-arbítrio, prezando sempre pela base da nossa fé, que é, ou deveria ser, primordialmente raciocinada. Lembremos-nos que fora da caridade não há salvação, e no contexto que ora tratamos, respeitar de forma real a ideia dos outros é uma das tantas formas de caridade que podem e devem ser exercidas diariamente, trazendo de volta a discussão saudável das questões que nos afetam coletivamente, que nos afetam enquanto sociedade, sem que haja briga, sem que haja desrespeito e sem que haja violência. Jesus, que até hoje é o nosso modelo, o nosso guia, e do qual nossas atitudes ainda estão tão distantes, pregava o amor ao próximo e não a sobreposição de um sobre o outro. Portanto, eu deixo essa reflexão, esse pensamento para cada um de nós dentro desse tema que a gente se propôs a trabalhar hoje. Perfeito, Rafaela. Muito obrigado pela explanação. Todos aqui estamos ansiosos para saber um pouquinho mais sobre política, sobre o que o Espiritismo nos traz a respeito. Temos aqui um comentário da Fernanda Oliveira, trazendo uma frase de Bezerra de Menezes. Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos, e nesse princípio nos firmaremos. Temos também aqui o comentário do Luiz Carlos. Precisamos entender que todos nós somos seres políticos e escolhemos nossos representantes da política partidária através do voto. É bem o que você falou, né? Dentro da casa espírita, temos que ser imparciais, enquanto você, uma palestrante, expondo, tem uma imagem pública, mas fora você é uma cidadã e tem todo o direito também de escolher seu representante, de discutir e falar a respeito dele. Não conflito, que isso não nos cabe, né? Sim. Temos uma pergunta aqui da Lúcia Catabriga. Rafaela,
Na sua opinião, existe conflito entre o cidadão atuante do contexto político e o espírita em suas ações dentro e fora da casa espírita? Existe um conflito hoje que primordialmente está embasado na questão da intolerância. A gente está trazendo questões que, inclusive, não deveriam constar do assunto política propriamente dita para dentro desse âmbito. Nós estamos juntando polêmicas diferentes e criando, na verdade, algo muito potencializado. Existe um conflito, sim, justamente porque parte-se da premissa de que esse cidadão atuante no contexto político vai trazer para dentro da casa espírita questões político-partidárias, e nem sempre essa é a intenção dele. Como nós dissemos, obviamente que indicar candidatos não é uma coisa recomendada, não é uma coisa que encontra espaço dentro da casa espírita. Mas, como eu explanei, todas as questões, as bases de ética e de moralidade que são tão abundantemente trabalhadas dentro do espiritismo podem e devem ser discutidas dentro da casa espírita, porque essas são as bases que formam a nossa personalidade, as nossas atitudes, que moldam as nossas atitudes e que fazem com que a gente estabeleça um parâmetro para aqueles que nós desejamos que nos representem, aqueles que nós iremos eleger para tal função. Então, existe esse conflito justamente porque muitas vezes há uma incompreensão de uma das partes ou de ambas as partes de que a política partidária é que deve ficar fora da casa espírita, mas não a discussão das questões filosóficas, que são essas que tão repetidamente eu falei, que visam o bem comum, que atingem a coletividade. Essas podem, essas devem e são discutidas. Elas só não ganham essa nomenclatura, mas nós estamos aprendendo isso todos os dias dentro da casa espírita. Certeza. Bom, mais um comentário aqui, Daniela Pedraza. Perfeito, Rafa, bom senso. Kardec foi o bom senso encarnado. Se nos colocarmos na base da doutrina, entenderemos de que forma devemos agir em tantos âmbitos referentes à vida. Pensemos moral. A Letra Espírita, seu grupo, nos fez a pergunta. Você mencionou as leis morais. De que forma elas se relacionam com a política? Então, vamos lá. Bom, se a gente falar de sociedade, a gente está mais uma vez repetindo aí a questão do bem comum. O aprendizado da convivência com as diferenças, a necessidade que nós temos de conviver uns com os outros justamente porque somos seres que precisam de complemento. Nós somos seres completos, individuais, mas que não são portadores de todas as faculdades e qualidades que se encontram aí no mundo. Então, a gente precisa das outras pessoas para que a gente aprenda aquilo que nos falta e para que, obviamente, a gente também ocupe o papel de ensinar aquilo que a gente não tem. Então, isso é política, isso visa o bem comum, isso visa que nós convivamos de forma harmônica, como nos trouxe a reflexão de Aristóteles durante a nossa explanação. E aí, se a gente passar para a lei de conservação, a gente está falando de mecanismos que possibilitem que nós convivamos de forma harmônica, por exemplo, com o nosso planeta, com o lugar onde a gente vive, que nos oferece exatamente aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência e que vem sendo explorado de uma forma maciça e que causa aí, a olhos vistos, o seu desgaste. Nós estamos falando de lei de conservação, onde isso vai ser tratado dentro da política. Se a gente falar de lei do progresso, o progresso é a lei da vida, tanto para nós, enquanto seres individuais, enquanto espíritos que somos, quanto para o orbe onde nós habitamos. Então, se essa é a lei, qual o mecanismo para que a gente consiga atingir isso de forma coletiva e harmônica? A política, né? A gente está falando, obviamente, de um cenário ideal, do qual a gente ainda está bastante distante, a gente não pode negar a realidade, mas nós estamos também vendo aí que é uma lei trazida no bojo do Livro dos Espíritos, que se coaduna perfeitamente com a questão política. E aí, se a gente falar de liberdade, se a gente falar de caridade, de amor e de justiça, a gente não precisa nem de longas explorações para perceber que são através de políticas que nos atinjam de forma coletiva e que visem realmente
uma vida mais igualitária, uma vida mais justa, onde todas as pessoas consigam viver de forma mais leve, mais harmônica, mais equânime, a gente está falando de política, a gente está falando de moralidade, a gente está falando de uma lei que rege a vida da gente. Então, aí a gente está falando de coisas que se casam perfeitamente. E aí a gente está vendo o quanto a filosofia espírita tem relação com a política, e é isso que deve ser trazido à baila, é isso que deve ser discutido, e não a briga da política partidária. Não, com certeza, de fato, porque a política ela é um espelho, né, da sociedade. Então, enquanto a Sem sociedade dúvida. não estiver evoluída moralmente, não teremos Exato, uma base política moralizada. sem Depende da dúvida. evolução de todo mundo, de uma sociedade, e o governante, consequentemente, ele vai estar dentro dessa sociedade, evoluído moralmente, para fazer o que a gente tanto deseja, né, pelo Brasil. Exato. Exato. Temos aqui outro comentário da Letra Espírita. Acredita que a base religiosa do Espiritismo, sendo o mais forte no Brasil, leva ao esquecimento das outras duas bases? Acredito que sim. Não é uma crítica, mas é que realmente lá no seu berço, o espiritismo não era mais forte do ponto de vista religioso. Nós tínhamos aí as bases filosóficas e científicas como as mais enraizadas. E quando isso veio para o Brasil, pessoas calorosas, pessoas amorosas, pessoas que têm na religiosidade uma base bastante forte, ele ganhou sim uma roupagem muito mais voltada para esse lado, e muitas vezes a gente vê, mais uma vez salientando, isso não é uma crítica, mas as pessoas não estudando tanto as bases do espiritismo. A gente fez uma live totalmente embasada no Livro dos Espíritos, claro que não tratando de tudo, mas a gente falou só de filosofia. E são essas as bases de entendimento que a gente precisa ter e que, obviamente, vão acabar culminando na questão religiosa, na questão de nos tornarmos pessoas espiritualizadas. Porque, como eu disse, o ser religioso não é o objetivo, né? O objetivo de todos nós é sermos espiritualizados e não no sentido de espírito, não no sentido que o espiritismo traz, mas ser espiritualizado no sentido de compreender o bem comum, de compreender efetivamente o amar ao próximo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem com a gente. E tudo isso são efeitos que são gerados religiosamente, mas que têm uma base filosófica. E as pessoas acabam deixando de estudar e não se aprofundando tanto justamente para se apegar ao lado mais sobrenatural do espiritismo. E que não a sua base mais forte, né? Sim, sim. Uma pergunta pessoal. Em nosso lar, a governança ela é exercida por meritocracia, por conta de sua elevação moral. Você acha que isso seria viável aqui no plano carnal? Não, de jeito nenhum. Pelo menos não agora, pelo menos não nesse momento. Mas não, a meritocracia ela ainda é uma utopia dentro da nossa sociedade, né? A gente só pode falar em meritocracia quando a gente fala de possibilidades e oportunidades iguais para todo mundo. E aí a gente fala numa questão de você ter mérito. Mas a partir do momento em que as pessoas precisam calçar sapatos diferentes e andar por caminhos absolutamente distintos, uns com mais pedras e outros com poucas, a gente não tem como falar que aquele que chegou primeiro teve mais mérito do que o que chegou depois. Então a gente precisa de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais ideal, para que a gente então veja que a meritocracia é uma realidade, mas por enquanto ela está bem distante. O dia chega lá. Chega, chega, ainda falta um pouquinho, mas chega. Voltando aqui as perguntas, Brenda Silva. Boa noite, pessoal. Rafaela, você indica algum livro sobre a relação do espiritismo com a política? Olha, eu indico esse livro do Ailton Paiva, que eu achei bastante interessante, bastante completo, bastante imparcial para a leitura, e eu acho que ele traz uma base muito interessante para a gente compreender essa relação aí com mais profundidade. Claro que aqui na live a gente traz a questão para uma discussão, para instigar todo mundo justamente a pesquisar sobre o tema e se aprofundar. Então, acho que esse livro serve bastante para isso. Bacana.
Delson Nascimento. Temos discutido muito a questão dos espíritas participarem dos conselhos municipais e estaduais como forma de transformação da sociedade. Muitos resistem em participar por achar que isso é se envolver em política. O que achar dessa justificativa? É aí que está, é a questão do confundir a religião com o que você faz como cidadão. Como eu disse, o Espiritismo nos dá uma base enorme para que a gente, então, compreenda e estabeleça aí os caminhos de retidão de caráter que nós devemos primordialmente seguir e que a gente vá buscar como um espelho nas pessoas que nos representam. O espírita é uma pessoa física. Ele, enquanto cidadão, ele tem direito de participar de quaisquer movimentos que para ele façam sentido e onde ele deseja ver a mudança. O espírita que decide enveredar por esses caminhos, ele está exercendo aquilo que ele traz como base filosófica, base ético-moral, para tentar alcançar um bem comum. Como pessoa física, ele não precisa, nesse lugar, falar, eu sou melhor porque eu sou espírita, ou contar que é espírita, não. Estou atuando, por exemplo, como Rafaela. Eu desejo ver isso e se isso mudar. Eu acho que podemos melhorar nisso, nisso, nisso. Eu, pessoa física. A gente não precisa de autodenominações para que a gente adentre, esses lugares e faça parte desses movimentos. Essa é a nossa vida civil, né? Essa vida civil, ela é composta por nós. Se todo mundo se abster disso, se o católico, o evangélico, o protestante, o espírita, o budista se abster, a gente não vai ter mais ninguém para vivenciar a vida pública e aí buscar esse bem comum que a gente fala tanto e falou tanto. Então, não vejo problema nenhum. E acho que deve ser incentivado, mas não por ser espírita, mas para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprende aí como base. Acho que é isso. A Fernanda fez o comentário: pensar globalmente, agir localmente, ser ético e pensar na coletividade. Isso. E o Jordan colocou aqui uma pergunta conflituosa. Rafaela, na sua visão, como vencer o medo de debater política nos espaços espíritas? Qual o caminho para isso? Não falar política. Acho que já é o primeiro passo. Como a gente viu, a gente não precisa mencionar que está fazendo política ou falando de política para estar falando de política. A gente só vai precisar deixar isso claro se a gente cometer o equívoco de levar, então, para esse espaço espírita a política partidária. Mas a partir do momento em que a gente estiver disposto a discutir e quiser discutir com outras pessoas a questão da política, enquanto atividade, enquanto objetivo, enquanto caminhos que nós escolhemos para alcançar esse benefício de todos, a gente não precisa falar a palavra política. A palavra política arrepia o cabelo de todo mundo na hora fica na defensiva. Então, se a gente for discutir as questões que são a base e que servem, então, de orientação para cada um de nós, a gente não precisa necessariamente deixar claro que está se falando disso. Justamente porque, se a gente falar debater política, for discutir, por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento dentro da casa espírita, de novo, não é recomendado, não é necessário. Agora, fechou a porta da casa espírita, você é livre para debater o que você achar que você deve. Agora, lá dentro, a gente debate as bases filosóficas. Eu tenho até essa sugestão mesmo. Se quer fazer dentro do espaço, ao invés de discutir personalismo, né, candidato A ou B, discute propostas. Qual a proposta? Segurança. O que vocês acham? A educação. Deve ser investido isso, aquilo. Privatização. Aconteceu ou não? Sem personalismo, sem candidato A ou B. Você discute o plano de governo de cada um, e aí você vai chegar em candidato que você nem tinha pensado antes, né? Que aí acaba tendo um pensamento mais próximo do seu. Exatamente. E não gera conflito. Exatamente. A Mari Stein nos trouxe: Rafaela, na sua opinião, como o espiritismo pode contribuir para a construção de uma sociedade mais civilizada e democrática? O espiritismo ele já trouxe a sua contribuição. Então, acho que nós espíritas, para construir uma sociedade mais civilizada e mais democrática, em primeiro lugar,
e isso serve tanto para mim quanto para cada um de nós, é colocar efetivamente em prática aquilo que a gente aprende com o Espiritismo. E acho que partindo, então, do pressuposto de eu só faço para o outro aquilo que eu desejo que seja feito para mim, e partindo disso, que é tão básico, a gente já evitaria, acho que 95% dos problemas que a gente enfrenta ao longo da vida. E aí, a partir daí, a gente passaria a questões mais complexas, que são trazidas aí e ensinadas pelo Espiritismo. O Espiritismo, ele deu a sua contribuição. Agora, somos nós quem precisamos efetivamente colocar a mão na massa e trazer isso para o mundo real, não só para o mundo da leitura, não deixar só no mundo da leitura, da discussão filosófica, mas efetivamente implantar. E daí, como a pergunta que a gente respondeu anteriormente, de participar de organizações e movimentos e isso, aí é uma das formas. A gente pode fazer isso no nosso nicho pequeno, onde a gente acaba fazendo e às vezes contagiando outras pessoas, tomando essas condutas moralizadas, essas condutas de igualdade, enfim. A gente acaba contaminando, o exemplo contamina, e também estando à frente de locais onde a gente possa atingir um maior número de pessoas. Eu acho que a gente parte disso, da gente tirar do mundo das ideias, tirar da teoria e começar a colocar em prática. Porque às vezes a gente coloca o espiritismo como espírita, e são instituições, entidades bastante diferentes. O espiritismo, ele cumpriu o seu papel e vai cumprir por muito tempo, porque as realidades não foram esgotadas, obviamente, por tantas obras que vieram desde as bases do espiritismo, e ele vai sempre trazer algo novo para a gente aprender de acordo com o nosso merecimento e a nossa evolução. Mas aí a gente precisa começar a colocar isso aí no nosso dia a dia de forma efetiva. Certeza. Bom, a gente está num tempo de muita ansiedade, muita discussão, conflito, coisas que a gente nunca tinha visto, assim, de famílias brigarem, de ser um conflito mesmo, assim, ideológico. Você acha que é uma falta de confiança que tem alguém no Leme, que falta um Jesus e um Ismael por trás aqui do Brasil? Eu acho que nem tanto. Eu acho que é mais uma questão de tentar impor a sua vontade, de tentar impor a sua verdade. Eu acho que é mais uma questão de ego, é mais uma questão de orgulho. Lidamos com situações em que não é possível que a gente discuta essas tantas questões que a gente trouxe, porque automaticamente essa discussão, a depender daquilo que a gente falar, vai nos colocar do lado A ou do lado B. Então, eu acho que a fé, eu acho que todo mundo tem essa confiança de que existe alguém comandando tudo. Eu acho que até existe, mas eu acho que o ego está se sobrepondo. Imposição de vontade, imposição de verdades, e aí, sem entrar em mérito do que está certo e errado, não é esse o meu papel aqui, mas eu acho que trabalhar um pouco mais dentro de si essa questão do egoísmo, trabalhar mais dentro de si essa questão do amor ao próximo e de tentar compreender que cada um de nós está num grau evolutivo diferente, e talvez ainda o caminho para um seja um pouco mais longo, para o outro um pouco menor, e que a gente saiba conviver com essas diferenças, que a gente saiba exercitar o respeito, que a gente faça para os outros aquilo que a gente espera receber. Se a gente tem vontade de demonstrar a nossa opinião e ser respeitado por isso, a gente também respeita, né? De alguma forma, e aí sem fazer juízo de valor, como eu disse, não é o meu papel, mas a gente precisa colocar isso em prática, foi o que a gente falou agora há pouco. Bom, Daniela fez um comentário aqui. É difícil lidar com extremistas, como se tudo fosse único, fechado, restrito a um bem ou mal. Falta ponderação, equilíbrio e humildade, inclusive. Muito a evoluir. Daniela, desculpa. Rafaela, eu gostaria que você nos desse uma consideração final para a gente poder fechar aqui o Spirited, uma última mensagem para a gente concluir sobre a política e o espiritismo. Bom, gente, eu espero que eu tenha trazido uma reflexão importante, que a gente compreenda que a política não é só esse caminho que a gente está acostumado a ouvir,
que a gente faz política o tempo inteiro. Eu estou fazendo política com vocês aqui agora, Gabriel também. Estamos aqui reunidos nesse momento, visando o bem comum, trazendo aquilo que a gente sabe para que todo mundo aplique na vida. Então, a política faz parte da vida, faz parte de quem somos, e desse contexto que a gente está vivendo, eu só desejo que a gente tenha muita paz, que a gente possa exercer os nossos direitos de forma tranquila, de forma pacífica, que a gente tenha bom senso no momento das nossas escolhas, que a gente use do nosso conhecimento espírita, ético, moral, filosófico, para a nossa tomada de decisão, que a gente pondere, que a gente respeite as outras pessoas, que a gente não se afaste uns dos outros, porque nós somos necessários. A gente viveu aí tempos dificílimos durante 2 longos anos, ainda estamos aí vivenciando com isso, e a gente viu o quanto é ruim ficar sozinho. E depois disso a gente se afastou voluntariamente, já não precisava, e aí a gente se repeliu, justamente por essas dissensões, essas brigas, e o caminho não é esse, o caminho da evolução coletiva não é esse. Então, que a gente tenha bastante discernimento, bastante amor no coração, e que a gente possa aí viver e exercer todos os nossos direitos em paz, e com a consciência tranquila, buscando a tomada de decisão que vá de acordo com aquilo que a gente é e aquilo que a gente busca. É só isso. Faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você, e a gente vai conseguir caminhar um pouquinho mais rápido do que a gente já está caminhando. Perfeito, Rafaela. Muito obrigado pelo seu tempo, por Imagina. dedicar esse tema aqui para o nosso aprendizado. E Imagina. gostaria de passar para vocês que estão assistindo aqui o nosso Spirited, que na próxima terça não haverá o Spirited, como a gente falou lá no início, agora vai ser de 14 em 14 dias. Então, o nosso próximo vai ser no dia 25, com o tema Cinematografia e Espiritualidade. É um Por Dentro da Obra, com Maria Helena Marcon. A gente espera todos vocês aqui e boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, viu?